e a gente vai falar de economia de água por conta da inteligência artificial. Como que isso tem relação, tecnologia com economia de água? Eu quero entender um pouquinho sobre isso e é por isso que estamos aqui presencialmente no nosso estúdio com o nosso querido colunista João Guilherme. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Carla. Muito obrigado. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. E de uma certa forma tem um pouco a ver, né, Carla, esse assunto com o que a gente está vivendo no dia de hoje, porque a gente está falando de meio ambiente, né? De todos os impactos que o meio ambiente está sofrendo aí com o ser humano, né? Com certeza. E eu queria que você começasse do começo, então. Por que tem essa relação de economia de água com a inteligência artificial? O que seria isso? Só para o nosso ouvinte entender. Os nossos ouvintes devem ter já visto muitas notícias de manifestações, muita gente... Quando eu falo, Carla, é engraçado isso, quando eu falo às vezes que eu sou especialista em inteligência artificial, eu vejo algumas pessoas torcendo o nariz exatamente porque estão defendendo o meio ambiente. E não estão errados, porque de fato a inteligência artificial tem um consumo de água muito grande. Eu acho que a explicação é simples, né? Mas todo mundo realmente precisa entender. Toda vez que eu mando um e-mail, falo pelo WhatsApp, acesso à internet, eu estou usando um servidor. Um servidor em qualquer lugar do mundo, não importa onde esteja. Esse servidor, ele usa chips, né, e placas e tal, e um rack de equipamentos, né, e aí normalmente são prédios inteiros com equipamentos que esquentam, e esquentam muito. Para poder resfriar esse equipamento, esses servidores, e aí a gente está falando de data centers, né, de grandes servidores com vários equipamentos dentro, tem várias maneiras para você resfriar. O acontece que enquanto a gente estava usando só a internet, o ar-condicionado funcionava. Porque um rack de equipamentos, assim, para a gente ter um comparativo, um rack de equipamentos para a internet, para comunicação, ele gasta entre 5 e 10 quilowatts de energia. Para a inteligência artificial, ele gasta acima de 40, passando inclusive dos 100 quilowatts. Portanto, é um chip que está praticamente fervendo. E aí o ar-condicionado não é o suficiente para resfriá-lo. O que as empresas usam? Usam dutos, né, de água que passam por cima do chip para resfriar. Então, o consumo de água aí é muito grande. O que a justificativa das empresas é o seguinte: essa água, ela volta, ela circula. Então ela passa pelo chip, vai para uma central, volta e passa de novo. Parece então que o sistema não gasta água. Sim. E aí eu tenho um dado importante. Quando a gente vai no ChatGPT ou no Gemini e eu tenho uma conversa de 20 a 50 palavras, é como se eu pegasse uma garrafa de água de meio litro e jogasse fora. Nossa. Veja como é alto esse consumo. E é por quê? Porque apesar da água realmente circular dentro do sistema, ela é tão quente que ela evapora. E aí então você tem dois tipos de data center. Um data center que trabalha com o tanque aberto. Então essa água passou por todos os equipamentos, ela vem quase que fervendo para o tanque. Uma parte dela evaporou e a outra parte está dentro. E aí a empresa tem sempre que colocar mais água. Um outro sistema é o sistema fechado, porque em tese o sistema fechado, você segura toda a água que evaporou, ela vai bater lá em cima, ela vai virar gota e volta. Mas também a química, aí a gente está falando de física, agora vamos falar de química. Sim. A química também atrapalha aí nesse caso. Quando a gente ferve água, e às vezes eu, qualquer um aqui, né, o Luiz, né, a gente esquenta a água e ferve a água, naquele momento que a gente ferveu a água, quimicamente a gente tem ali uma perda, aliás, uma concentração de minerais. Cálcio, por exemplo, se concentra ali, né, zinco. Então ele dá uma forçada, ele faz uma concentração. Essa concentração, ela é perigosa e não pode haver. O que acontece então com esses data centers que trabalham desse jeito? Quando a água chega no tanque, ele despeja para o esgoto boa parte dessa água e enche de novo. O consumo de água é tão grande que a ONU tem uma previsão de que até 2030 nós vamos consumir mais de 9,3 trilhões de litros de água por mês. É um número assim, absurdo. Muito absurdo. Muito absurdo. E aí a gente tem que resolver, né? As empresas estão resolvendo, estão tentando resolver. A Meta, por exemplo, tem um servidor
tem um data center na Suécia, bem próximo ao Círculo Polar Ártico, em que ela tem lá, ela aproveita o ar frio do Ártico e ela tem uma própria usina, uma pequena usina hidrelétrica para ela produzir a própria energia. Essa talvez seja a melhor experiência no momento. Mas a gente tem visto aí, Carla, muitas tentativas de achar solução para esse problema, que é sério e que é preciso resolver. Um deles a gente ouve algumas startups falando em criar data center no espaço. Então, assim, olha, vou botar o equipamento lá no espaço e vou... Porque lá no espaço nós estamos... Frio, nós estamos chegando a praticamente o zero absoluto no vácuo, né? Então, assim, no vácuo, o zero absoluto, vamos resfriar. Mas não é tão simples. Porque o que acontece? Quando você... na física, o que a gente tem é transferência de calor, né? Então, eu tenho o duto passando pelo chip que está fervendo, há uma transferência de calor do chip para a água e a água transporta. Acontece que no vácuo não tem matéria. É vácuo. Se não tem matéria, não tem transferência de calor. Aquele calor vai ficar ali parado. Vai ficar parado, vai derreter o equipamento. Aí uma solução seria transformar aquilo em infravermelho. Você pega aquele calor, transforma em infravermelho e dispara. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente teria que ter placas para gerar esses infravermelhos maiores do que vários campos de futebol. Então, inviável. Não dá para a gente resolver dessa forma, por enquanto. Mas há algumas startups trabalhando nesse ponto. A segunda alternativa, que parece uma alternativa bem viável, ou parecia pelo menos, é colocar o data center dentro da água. Então eu faço o data center, em vez de fazer na rua, perto de um centro de agricultura, eu vou lá e coloco ele submerso. A Microsoft tentou fazer isso em 2018. E o que aconteceu? Realmente funcionou para resfriar, muito bom. Então você tinha um cilindro hermeticamente fechado, sem oxigênio dentro, e para poder evitar corrosão. Então você não tinha oxigênio dentro, então você não tinha corrosão. Só que aí aconteceu um problema. Quando dá algum problema técnico dentro desse equipamento, o que você faz? Você vem lá com um guindaste enorme, tira aquilo, mais de 18 toneladas, põe para fora, limpa. O custo era muito alto também. Muito alto. Não funcionou, a Microsoft abandonou esse projeto. Aí vamos de novo para o projeto que a própria Meta está tocando, que é colocar os data centers dentro ou próximos do Círculo Polar Ártico e Antártico. O Círculo Polar Ártico mais fácil porque você está perto do continente, né? O Antártico a gente tem uma dificuldade com o oceano. Mas aí nós temos um problema de latência. O que é a latência? É a demora entre a informação chegar. Então a gente aqui no Brasil, ou quem mora na Austrália, quem mora na África do Sul, nós teríamos problema porque as máquinas ficariam muito lentas. Imagina acessar uma coisa e levar tempo por causa da latência. Então também temos que descartar isso. A China, nesse momento, está desenvolvendo uns projetos e já estão colocando dentro da água também aqueles cilindros e parece que o projeto lá está andando. Mas o que os grandes especialistas dizem é que a melhor solução, por enquanto, é fazer com que todas as placas, todos os processadores, tudo fique imerso num fluido dielétrico. Porque assim, se eu colocar meu computador dentro da água, ele vai entrar em curto-circuito. Sim. Não dá para fazer. Mas existe um líquido, que é um fluido dielétrico, que apesar dele ser líquido, ele não passa corrente elétrica. E nesse caso, não haveria curto-circuito. Já existem computadores, inclusive, com esse líquido. Você compra o computador já preparado desse jeito. E aí, nesse caso, a água, esse líquido vai ferver, vai subir, vai cair de volta e ele fica ali. Seria o ideal. Uma piscina inteira cheia de equipamentos com esse tipo de coisa. O problema é o custo. Então, tem um custo muito elevado e, nesse momento, me parece que não é viável. Não é tão viável. O que é que nós temos de mais concreto para poder segurar hoje esse resfriar os equipamentos? Algumas empresas estão usando água de reuso, ou seja, água de esgoto. Em vez de eu pegar água limpa, eu pego a água do esgoto, faço um tratamento e ponho dentro do meu sistema de data center para resfriar. Para resfriar. Tá, eu vou te falar que é um assunto bem complexo. Eu acho que quem tá nos ouvindo aqui no 96,5 fica pensando, meu Deus, precisa de todo um desenvolvimento de uma tecnologia para conseguir resfriar É como se fosse uma placa, só pra gente deixar mais palpável, né, pra quem tá ouvindo.
É uma placa, que é como se fosse uma placa de computador. É um chip. É um chip. É. Tá, e aí toda vez que a gente usa a inteligência artificial, então talvez um ChatGPT, um Gemini, essa placa lá no servidor, ela fica muito quente. Muito quente. Então, de novo, de 20 a 50 palavras, você está gastando meio litro de água. Tá. Uma outra solução é que, assim, quanto mais inteligente é a LLM, e a gente tem ouvido muito falar, agora saiu uma versão nova, mais capaz, a outra mais. Se você usar versões menores, ou seja, versões que têm menos linhas de código, as primeiras, por exemplo, a Meta tem uma IA, uma LLM que chama Ollama, que é uma LLM gratuita, inclusive, ela tem menos linhas. Se você usar essa, por exemplo, você está consumindo menos água, mas está consumindo. Não tem jeito, a gente não tem como escapar. E aí vou só reforçar essa explicação, e eu espero que eu esteja conseguindo deixar, apesar de ser um assunto técnico, para você e para os nossos ouvintes, né? A inteligência artificial, ela usa basicamente um chip que é uma GPU, que é a placa de vídeo, e uma outra que chama TPU, que é um sistema criado pela Google. E a internet, a inteligência artificial, como a gente vê hoje, ela nasce a partir de 2017 por um documento que o Google lança baseado nessa TPU. Essa TPU também é um chip que esquenta também demais e precisa ser resfriado. Então nós temos GPU, TPU, que fervem. Elas chegam realmente a 100 kW de gasto calórico, de gasto energético. E você falou dessa meta, né, que a ONU está prevendo de 9,3 trilhões de água. Isso seria em quanto tempo? Até 2030. Até 2030. Então a gente teria mais 4 anos para tentar resolver isso. Você acha que a inteligência artificial, ela pode causar essa crise hídrica mundial? Não tenho dúvida. Se isso não for resolvido? Sim, porque você veja bem, quando você coloca um data center numa região, você vai colocar ele onde tem água. Então tem lá uma bacia hidrográfica, eu coloco lá o meu data center e o meu data center está consumindo água daquele aquífero, né? Então é ali que ele está consumindo água. Então você imagina que naquela região pode ser uma região, por exemplo, que tem agricultura. Então o agricultor precisa de água e tem um data center consumindo bilhões de litros de água. Só para você ter uma ideia, para treinar porque a inteligência artificial ela é treinada. Para treinar uma inteligência artificial, calcula-se que são bilhões de litros de água perdidas. Não é circulando, é perdidas, né? Então, aquele aquífero começa a ficar complicado. No Brasil, por exemplo, nós não temos nenhum data center de inteligência artificial funcionando ainda. Mas nós temos 4 projetos em andamento, alguns já em construção, em 4 cidades brasileiras. Barbacena, tem uma no sul, que eu não me lembro o nome agora, mas são 4 projetos que nós temos aí que vão ter data centers de inteligência artificial. E aí, se a gente for pensar em todas essas soluções que você passou aqui pra gente, que algumas não foram eficazes, essa questão de reutilizar a água, é capaz das empresas conseguirem levar para frente esse projeto de reutilizar uma água de esgoto e fazer isso ser efetivo mesmo no futuro? Tem um selo que foi combinado aí entre as empresas, a Microsoft e a Google, elas assumiram um compromisso de que elas vão repor até 2030 mais água do que elas consomem. Então elas têm projetos de meio ambiente para repor mais água do que consomem. Todas as empresas vão precisar fazer isso, senão realmente nós vamos ter problema. Se antes da IA, esse já era um assunto que a gente falava, né? A gente já falava antigamente, né? Sim. Puxa vida, vai ter um momento em que a água vai acabar, vai ter um custo alto, né? A água é um bem que, né, assim, a gente não tem tanta água doce no mundo, né? Então imagina agora com a IA, né? E a gente está falando nós estamos na infância da inteligência artificial, né? Nós estamos Tá começando, né? Puxa vida, tem então, muita coisa para acontecer ainda. Daqui a 20 anos, quantos data centers nós vamos ter? Quanto essas empresas estão dispostas realmente a abrir mão do lucro, né? Porque aí é uma questão de lucro, né? O cara diminui aqui o investimento no meio ambiente para que ele tenha lucro. É por isso que a gente vê, de vez em quando, alguma manifestação. E não está errado. E olha que eu sou um profissional que uso inteligência artificial, vivo disso, né? E sou um defensor da tecnologia, mas como toda tecnologia, a gente precisa evoluir e tentar encontrar um meio termo em que não prejudique o ser humano, né? Com certeza.
João Guilherme, olha aí, mais uma... Toda vez que você vem aqui, eu recebo uma aula. Eu e os nossos ouvintes. Porque é um assunto tão instigante, né? A inteligência artificial. Eu fico imaginando os nossos ouvintes que vieram do interior, né? Eu digo nossos pais, nossos avós ficam pensando... Meu Deus, que loucura! Então é bom você explicar com essa linguagem simples para todo mundo conseguir entender. Que é aquilo, a gente vai ter que buscar soluções, as empresas vão ter que buscar soluções para não agravar essa crise hídrica. E se a gente já fala de falta de água por conta de problemas do meio ambiente, imagina por conta de tecnologia, né? Só piora, né? Só piora. E é por isso que nós precisamos nos manifestar. Então, usamos nós aqui, nós dois, né? Você, né, Carla, estamos aqui usando o microfone para alertar as pessoas. Então, olha só, é para você parar de usar a inteligência artificial? Não, mas é para usar com coerência. Sim. E às vezes a pessoa fica lá falando, boa tarde, bom dia, não, a gente muito já viu obrigado, gente né? Que fica conversando, fazendo terapia no chat GPT. Então, é importante a gente ressaltar, então olha só, antes de você fazer terapia, antes de você ficar só jogando papo fora com a IA, pensa que cada vez que você está conversando com ela, você está jogando fora meio litro de água. Pegar uma garrafinha de água e jogar, jogar no lixo. É igual quando a gente fala de não utilizar garrafas PETs, por exemplo. Tentar diminuir o uso de garrafa PET, diminui o uso da IA também para coisas que não são válidas, né? Exato. Se fazer uma terapia no chat GPT, tem que procurar um profissional. Tem mesmo. Até mesmo porque a tecnologia não vai te ajudar a lidar com os seus problemas de cabeça, né? Até porque a gente já conversou aqui, né, Carla, assim, o chat GPT, num teste sobre terapia, ele errou em 70%. Pessoas que estavam pré-suicidas e ele achou que a pessoa não estava. Então, assim, é muito risco usar. É muito perigoso, né? Muito perigoso. Mas, João, quero agradecer por a sua participação mais uma vez aqui nessa semana. Foi um trio de participação aqui, 3 dias já com a gente, né? Não sei se foi uma overdose. Não sei se foi uma overdose. Não, a gente gosta de falar de inteligência artificial, de novas tecnologias. É sempre um prazer, viu? Muito obrigado, viu, Carla? Assim, para as pessoas que estão me ouvindo, eu quero lembrar a minha rede social, que é Criativos de João. Criativos de João no Instagram, no YouTube. E eu tenho um site que chama criativosdejoão.com, onde eu também dou muitas dicas e também pego os nossos cortes aqui das coisas que a gente fala e coloco lá, né, Carla? E replica, né, para mais pessoas ficarem sabendo aí sobre os assuntos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Você que está nos ouvindo aqui no 96,5, acabamos de falar dessa ligação de economia de água com inteligência artificial. Se você acabou de conectar, não sabe do que a gente está falando, a nossa live fica gravada no YouTube, então é só você voltar lá que você consegue encontrar todos os conteúdos que a gente conversou.